Eu fiz alguns vídeos no lançamento do Tray e eu quero testar ele aqui hoje depois de alguns meses para ver o que melhorou, o que mudou, o que eles trouxeram de novidade para essa aplicação. E eu quero fazer um comparativo assim claro com o Cursor. O Cursor é a ferramenta que eu mais utilizo hoje em dia, tá, para desenvolvimento de apps com IA. Eu quero testar o Tray para ver se ele melhorou, se ele evoluiu tanto quanto falam, tá? Eu vejo bastante gente lá na minha comunidade que usa o Tray, que gosta do Tray. A única reclamação que eles têm é que demora, né? Porque tem a fila e isso demora um pouco para ter a resposta, mas eu quero testar ele aqui hoje com vocês, quero explorar a ferramenta junto com vocês, ver o que tem de novo, o que não tem de novo, e eu acabei de atualizar aqui a ferramenta que vocês estão vendo, e o objetivo é fazer um comparativo tanto com o cursor atualmente, quanto com a ferramenta que eu encontrei alguns meses atrás. Então esse vídeo de alguns meses atrás ficou super legal, e eu vou tentar lembrar de colocar aqui no card em algum lugar, mas se você não viu ainda, eu vou tentar lembrar de fazer isso aí, tá? Mas, primeiramente, esse canal é exclusivamente sobre criação de SaaS, de aplicativos com IA. Se você tem interesse sobre isso, se inscreve aqui no canal. É de graça, não te custa nada. E deixa o like nesse vídeo já. Depois que você dá um like, você pode dar um hype no canal. Então, clica aqui em hype, me ajuda, por favor, aí a chegar a 10 mil inscritos. E bora lá pro vídeo, tá? Então, aqui eu acabei de atualizar o aplicativo. E ele me deu esse guia curto aqui sobre as mudanças que eles trouxeram, tá? Eu quero ler esse guia aqui porque eu não sei ainda o que trouxe de mudanças. Eu li no site algumas coisas assim e eu vi que tem bastante coisa legal e eu quero testar para ver se realmente tá bom, tá? Aqui, pelo que eu entendi, é... chat e builder agora são juntos, né? Então você não precisa mais trocar de chat para builder para fazer uma coisa. Então você pode simplesmente indicar que você quer conversar, né? Tipo, com o chat ou com o builder, então fica tudo numa coisa só. Eu acho melhor assim, na verdade, porque geralmente eu uso o builder para tudo, o agent para tudo lá no cursor, né? Eu não troco para o modo ESC, dificilmente eu faço isso, mas eu uso muito para planejar. Então, o modo de chat eu uso muito para planejar as coisas. Então, antes mesmo de aplicar alguma mudança, implementar uma função nova, o que eu gosto de fazer é planejar. E esse planejamento vem justamente com o chat, tá? Eu não troco pro chat, porque é só você falar que não quer mudança nenhuma, só quer um plano. E ele vai fazer isso do mesmo jeito, tá? Não vejo diferença em trocar pro chat. E aqui no Tray eles já fazem isso de forma simultânea, tá? Então eu acho bem legal. Então aqui, basicamente essa mudança é isso, né? Vou colocar aqui em Next para ver o que mais tem de mudança. Support for Custom Creation. Então aqui lá no curso agora eu tenho essa capacidade de criar também agentes, posso escolher a linguagem que ele vai utilizar e tal, isso é bem legal. Então aqui no Tray também tem essa opção de criar agentes customizados. Então, por exemplo, para que serve isso? Eu posso criar um agente que é especialista em uma função específica do meu código, especialista em back-end, posso criar um agente especialista em dar aula, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quero aprender a programar, como é que eu posso fazer? Eu posso criar um agente que seja especialista em ser professor de código. Então eu posso colocar aqui no prompt dele, como está mostrando aí na tela para vocês. Posso colocar no prompt que ele vai ser um especialista em professor. Ele vai ser um professor de código que ele vai me ensinar a entender mais de programação. Então isso vai ajudar bastante você a aprender, você vai aprender muito mais rápido. E inclusive eu uso isso de vez em quando no cursor, acho bem interessante. É uma ótima ferramenta para você aprender código. Aqui também ele mostrou uma parte de MCP, que aqui no Trace, se não me engano, você tem o MCP conectado de forma nativa, né? Você pode só clicar e conectar o MCP, isso é bem legal, quero testar isso depois junto com vocês, tá? Que mais que a gente tem de mudança? More Diverse Context. Então aqui os contextos que ele chama são a parte de hashtag ou arroba lá no cursor, né? Onde você pode marcar alguma coisa, uma pasta, um arquivo, uma parte do seu código, enfim, qualquer coisa que esteja dentro do seu código, algum docs, por exemplo, você pode marcar ali no chat para entregar aquilo para o seu agente como contexto. Isso é super importante, isso é essencial lá no cursor. E aqui também é essencial, né? E aqui o que eles estão querendo dizer é que eles expandiram essa parte de contexto. Depois a gente vai testar para ver se tem alguma coisa diferente do que tem lá no cursor, tá? O que mais que a gente tem por aqui? Define rules to shape your responses. Então aqui o rules seria aquela parte de regras, né? Que a gente tem lá dentro do cursor também. A gente tem as regras de usuário e tem as regras de projeto. São diferentes. As regras de usuário geralmente são regras mais gerais. Regras onde você define a linguagem de resposta da sua IA. Você define várias coisas ali. Então isso é bem interessante também. E aqui tem também as regras de projeto, que servem para sempre manter o contexto do seu agente atualizado. Então, por exemplo, se você tem uma base de código muito grande,
É essencial que você use várias regras de projeto, inclusive se você tem uma equipe, por exemplo, você que está me vendo tem uma equipe de TI, por exemplo, você pode usar as regras de projeto como um repositório único, né, onde essas regras de projeto ficam compartilhadas entre a sua equipe, então seus agentes ali dentro do tray, do cursor, vão sempre responder da mesma forma, vão sempre seguir as mesmas estruturas, tá? Então aqui eu li as 4 atualizações grandes que eles fizeram aqui, vou colocar aqui Start Exploring, e eu recebi aqui já a parte inicial do tray, tá? Aqui nas linguagens eu percebi que eu tenho o DeepSeek V3, eu tenho o DeepSeek R1, que é aquele que está lá no próprio site do DeepSeek, né? O R1 que eles usam, inclusive está para lançar o R2, em breve vai ser lançado, acredito que era para ser essa semana, inclusive, mas eu acho que foi postergado um pouco. E tem o GPT 4.1, tem o tem o Gemini 2.5 Pro e o 3.7, tá? Interessante. Então vamos testar. Eu quero testar com o Gemini 2.5 aqui para ver se tem diferença lá do cursor. No cursor, o Gemini 2.5 ele funciona melhor do que o Claude 3.7, tá? Tem coisas que o Claude faz melhor. O que eu percebo é que o Claude 3.7 ele faz melhor coisas pequenas. Então, se você quer fazer uma função específica ou você é aquele cara que desenvolve parte por parte do seu código, você pode usar o Claude para isso. Ele vai servir super bem para você. O Gemini também vai conseguir fazer isso, só que o Gemini, como ele tem mais contexto, ele tem uma janela de contexto maior de 1 milhão de tokens, né, de saída e de entrada, ele consegue entender, ele consegue lembrar de coisas com mais facilidade do que o Claude 3.7. No Claude 3.7 você precisa usar regras de projeto mais rígidas, precisa estar sempre anexado ali a parte de contexto, então isso é essencial. No Gemini também é essencial, mas a necessidade disso é um pouquinho menor do que no Claude 3.7, tá? Aqui embaixo ele dá 2 sugestões de builder para você fazer, que é um jogo de cobrinha e uma lista uma lista para você fazer tarefas, né, da sua casa, do seu trabalho, enfim, que é a to-do list. Que geralmente é uma parte bem comum de você desenvolver coisas é testar uma dessa, né? Mesmo que você esteja aprendendo a programar, inclusive essa é uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer, é uma to-do list. Vamos criar aqui os 2 exemplos. Eu quero criar um Snake Game, primeiramente, depois eu quero criar uma to-do list para ver como é que ele vai gerar esse app aí, tá? Então vamos criar primeiramente um Snake Game. Usem WebStack. Então ele está pedindo para eu abrir uma pasta antes, né? Então vamos abrir uma pasta aqui antes, vamos testar, vamos criar uma pasta nova. Jogo da cobrinha, vou colocar o nome, tá? Só para exemplificar bem aqui. Jogo da cobrinha. Abrir a pasta aqui. Agora sim eu posso. Ele vai começar a fazer aqui a construção desse aplicativo para mim, tá? Então, deixa ele criar aí. Primeiramente ele vai criar as pastas necessárias, né? Deixa eu ver que linguagem que ele vai utilizar para isso. E a gente vai testar aí na medida que ele for avançando. Aqui ele mostra a pasta para mim, já é bem legal. E aqui eu tenho configurações, MCP, deixa eu clicar aqui para ver o que tem. Cara, esse aqui é muito legal, é como se fosse um marketplace, é como se fosse não, né? É um marketplace de MCP, isso é muito legal, porque eu só posso só clicar aqui e já adicionar, né? Isso é muito interessante. Muito legal mesmo, facilita muito, né? Porque lá no cursor eu preciso pegar o código JSON, né, desse MCP, adicionar lá nos MCPs, então é fácil de fazer, mas se fosse assim seria mais fácil ainda, né? Tem vários MCPs prontos para você utilizar, isso é muito legal. Show, Stripe, ó, tem a Stripe, tem o MCP da Stripe aqui, legal demais. O que mais eu tenho aqui? Tenho do Brave, Search, Hyperbrowser, tenho do Neon também, que é um banco de dados, né, parecido com o Supabase. Eu não vi do Supabase aqui por enquanto. Tem do Airtable, que também é um banco de dados. MongoDB, que também é um banco de dados, interessante. Firebase, que também é um banco de dados. Bastante opções de banco aqui de dados para você desenvolver suas aplicações. Dina, interessante. Supabase, não vi. Você está aqui no começo, eu não vi? Acho que não. Deixa eu pesquisar para ver se eu acho. Supabase. Postgres. Tem só do Postgres, né?
Muito interessante. Cara, esse aqui de MCP eu achei bem legal. Ele tá fazendo um jogo em Python, tá? Now that the basic files. Ah, deixa eu adicionar uma regra de. Uma regra de. Uma regra aqui de usuário. General, tal, about tray. Aqui, rules, né? Então, user rules. Vamos lá, criar uma user rules. Vamos, responda sempre em. Vou colocar em inglês, né? Always respond em PTBR. Por enquanto, só essa regra aqui, tá? Só pra ter. Pra gente ter isso aqui. Deixa eu ver se ficou salvo. Ficou. Então aqui depois ele vai responder em inglês, em português provavelmente. Deixa eu ver se ficou salvo mesmo. Tá aqui, né? Nem vi que tava ali. Tá. Então aqui ele pediu para executar esse comando aqui em Python. Para abrir uma porta no servidor, né? Para poder testar esse app aqui. Então vamos ver se ele realmente vamos aceitar aqui. Aqui tem um terminal aqui embaixo. Deixa eu aumentar ele um pouquinho. Deixa eu fechar isso aqui. npx. Foi isso que eu tinha pensado, inclusive. Isso que ele falou aqui faz super sentido, porque ele criou, agora que eu fui ver, ele criou o nosso jogo da cobrinha em JavaScript e ele queria executar um servidor em Python, né? Não faz sentido, tem que ser npx, né? Tem que usar Node para executar esse app aqui. Então tá aqui já disponível pra gente poder testar. Eu lembro que quando eu testei a última vez, o Tray, ele tinha bastante dificuldade em abrir o navegador aqui dentro para testar aqui dentro de forma nativa. No cursor ele não tem isso nativo, né? Eu tenho que abrir por fora do cursor. Isso não me incomoda, sinceramente. Eu sei que no Windsurf tem isso nativamente, você consegue. Você tem como se fosse o MCP do navegador ali incluso dentro do seu Windsurf, né? Isso é algo que eu espero que o cursor faça em breve, mas enquanto não faz, não é algo que me incomoda tanto assim, tá? Então vamos testar aqui esse joguinho para ver como é que ficou. Aí eu vou abrir ele aqui, daí a gente vai testar, tá? Então aqui, ó, ele me mostrou, tem um botão de preview aqui, vamos clicar para ver se ele vai conseguir abrir certinho. Aqui ele já abriu o jogo, né? Vamos clicar aqui no... Mas ficou extremamente rápido, né? Nossa, esse aqui é um jogo extremamente difícil, hein? Não vai... Esse aqui, se fosse as paredes que batem, né, seria praticamente impossível de jogar. Esse aqui ficou muito rápido. Vamos testar pra ver se ele consegue deixar mais devagar, pra ver se a gente... Deixa eu fechar essa preview. Vamos colocar em português, pra ver se ele vai me responder em português, como eu coloquei na regra lá, né? A cobrinha ficou rápida demais. Gostaria que fosse... acho que 30% mais devagar. 30% mais devagar do que está atualmente. Por que eu falei porcentagem? Porque é bom você ser específico, porque quanto mais específico você for, mais ela vai conseguir entender o contexto. Esse contexto que a gente está dando aqui é um contexto de intenção, né? Que a gente chama. O contexto de intenção é aquilo que você quer que a IA faça, aquilo que você deseja que o teu app seja no futuro próximo. É diferente de um contexto expositivo, de definição, onde você traz um problema para a IA. Você, por exemplo, um log de erros. Um log de erros ele faz parte de um contexto descritivo, né? Então ele não é um contexto de intenção. O ideal é que você junte os dois tipos de contexto nos seus prompts, né? E isso é super importante que você faça, inclusive, tá? Essa é uma parte um pouquinho mais avançada de uso de IA para programar, mas é super importante que você entenda isso também. Então, entendido, para deixar a cobrinha 30% mais devagar, vou ajustar a lógica que controla a velocidade do jogo. Especificamente, vou modificar o arquivo script.js para aumentar o intervalo entre as atualizações de movimento da cobra. Tá, então ele atualizou aqui Isso faz com que o jogo atualize a cada 6 quadros em vez de 4, estando uma jogabilidade mais lenta, uma prévia da atualização for aberta para você. Aonde que ele abriu essa prévia, né?
Ainda tá rápido demais, eu achei, né? Não achei que fez diferença. Será que fez diferença? Acho que não, né? Eu acho que não. Vamos. Vamos testar aqui de novo. Ver se ele consegue. Deixa 50% mais devagar. Eu vou perceber mesmo, né? Por 50% mais devagar. Mas, novamente, é o contexto de intenção, né? O que eu deveria fazer? Poderia pegar. Poderia pegar a parte do código onde ele determina a velocidade da cobrinha, juntar com esse contexto de intenção para fazer com que ele entenda mais do que eu estou falando, né? Isso seria a forma ideal de fazer isso. Tá, ele abriu aqui, agora acho que tá mais devagar, mas ainda assim não ficou 50% mais devagar, né? Ficou bem menos. Ainda tá bem rápido. Mas tudo bem, isso aqui não é o que importa. Eu quero testar uma coisa. Eu queria transformar esse jogo aqui em gráficos melhores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma referência pro Trey e vou pedir para ele usar essa referência para tentar ajustar graficamente esse jogo. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Eu vou pegar a referência aqui, eu já mostro pra vocês o que eu vou pegar. Então eu pesquisei no Google aqui Snake Game, né? Eu quero pegar uma referência que tá aqui. Tipo, nesse estilo assim, ó. Quero que fique nesse estilo que tá aqui. Eu vou copiar essa imagem aqui e vou colocar aqui no Trey para ele entender. Quero melhorar graficamente meu jogo. Quero que ele tenha as cores como na imagem de intenção. Que é a imagem 1 nele que eu coloquei ali. E não tem, é só isso mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um print aqui do jogo que ele fez. Mas ele já não sabe como é que é? Sabe. Mas não custa nada a gente reforçar. As IAs, elas são um copiloto, né? E você precisa guiar esse piloto, senão ela pode se perder, daí você coloca a culpa nela, sendo que a culpa é sua, né? O jogo atualmente está como na imagem 2. Bem simples e funcional, mas quero estilizá-lo de forma melhor. Então tá, vamos dar um enter aqui para ver o que ele vai fazer. Vou fechar aqui a preview e vamos esperar aí para ver o que ele vai criar com base nisso, tá? Vamos aceitar os arquivos aqui que ele tinha trocado e vamos ver se ele vai conseguir fazer essa mudança aí. Então ele terminou aqui, ele deu um erro de conexão. São esse tipo de erro que o pessoal da minha comunidade estava reclamando, porque como ele é gratuito, né, não tem a opção de pagar ainda, inclusive eu acho que não, ele acaba tendo esses erros de conexão, porque como tem muita gente usando ao mesmo tempo, e às vezes ele perde a fila ali certinho, mas faz parte, né. Galera, eu realmente estava sem conexão aqui. Então, realmente, o meu modem tinha caído, eu não tinha visto. Tava sem a imagem aqui, depois que eu fui perceber, mas tá sem minha foto aqui. E a minha webcam é com Wi-Fi, né? Então, depois eu percebi que realmente estava sem internet, tá? Então, vamos tentar aqui de novo. Usar o mesmo modelo que eu estava utilizando. E vou mandar um retry para ver se ele vai fazer. Aí, agora, eu creio que vai dar certo, né? Vamos ver se é isso mesmo. Cara, a parte mais... realmente deu certo. A parte mais interessante aqui que eu achei é a parte dos MCPs, cara. Bem que o cursor poderia fazer esses MCPs nativos assim, ficaria muito interessante, ficaria bem mais fácil. Aqui você pode configurar manualmente se você quiser, né? JSON também. Context, que seria os docs que você pode adicionar. O contexto aqui seria o seu código, né? Que está indexado 100%. E aqui seria a parte de você ignorar arquivos, se você quiser também. Então, muito legal. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Eu vou pausar aqui o vídeo. E quando ele terminar de criar, a gente volta. Ele deu aqui que a resposta seria muito longa, né? Daí ele pediu para eu continuar, tá? Mas eu nunca tinha visto essa mensagem. Mas a resposta geralmente tem um limite de tokens, né? Normal. O output seria a resposta, né? Input seria a sua demanda. Vou modificar o arquivo script.js para implementar as melhorias gráficas solicitadas. Desenhar uma grade, alterar a cor da cobra, adicionar olhos e exibir a pontuação no canvas. Essas são notificações visuais foram implementadas no arquivo script.js.
Vamos ver se ficou bom. Aqui não fez diferença nenhuma, né? Aqui já fez diferença. Ah, então, o problema que eu tinha no console na preview do próprio Tray era isso, ele não atualiza aqui, né? Vamos dar um F5 aqui pra ver? Ah, agora foi, era só atualizar aqui, né? Aí é difícil, né? Então, aqui realmente tá mais devagar o jogo. Mas ele não pintou de verde, nem fez o que eu pedi, né? Ele só melhorou, fez o basicão, assim. Tá, por aqui, por esse jogo, era isso que eu queria testar, tá? Achei bem interessante, tá? Vamos testar agora uma to-do list para ver o que ele vai fazer. Então vou fechar aqui, vou abrir um novo arquivo, new window, vou fechar esse aqui de trás, vou aumentar aqui o tamanho desse aqui. E vamos criar aqui a to-do list. Vamos abrir um folder. Eu vou criar aqui um arquivo. Atalho não. Vou criar aqui um arquivo novo. Então, to-do list. Vai ser esse o nome aí da nossa pasta, tá? Então, eu vou fazer aqui a to-do list. Não apareceu aqui, né? As sugestões. Então, eu vou escrever. Create. Eu vou colocar a minimal. Ah, não vou colocar em inglês, não, né? Crie uma to-do list minimalista para organização. Organização eu escrevi, né? Mas tudo bem. Ele vai entender do mesmo jeito. Galera, ele entende do mesmo jeito porque ele vê as palavras como números, né? Então ele percebe que o que eu escrevi é errado, ele vai pegar o contexto da palavra que tem número mais próximo e vai entender o que eu escrevi. Entendido. Para criar sua lista de tarefas minimalista, pretendo criar um arquivo HTML para a estrutura básica da página. Em seguida, adicionarei um arquivo CSS para estilizar os elementos de forma simples e limpa. Tá. Então ele vai criar um HTML, depois vai criar um CSS, agora aí ele vai criar. Só isso vai dar pra ver já o que ele está criando, né? E o script JS. Então, o script JS nesse caso, galera, ele serve para adicionar a interatividade que ele falou, né? O que seria isso? Adicionar botões, adicionar botões, adicionar animações, adicionar lógica, tudo isso você usa JavaScript para fazer, porque o HTML em si ele não é uma linguagem de programação, né? Ele é só como se fosse uma linguagem de navegador, assim, entre aspas. Aqui ele pede de novo para ser em Python, né? Eu vou adicionar em Python, mas não vai dar certo, né? Tem que ser em Node, NPM, NPX. Agora sim, agora foi NPX, daí sim vai dar certo, né? Por que será que ele insiste em fazer Python? Teria que adicionar uma regra de usuário aqui, né? Uma regra de usuário aqui. Eu sempre execute os comandos de terminal em NPX, em JavaScript para dar certo, né? Então ele iniciou corretamente, vamos abrir aqui a preview para ver. E fez essa o que ele chamou de to-do list aí, né? Que ficou super simples, vamos ver. Tirar o lixo. E não vai para lugar nenhum, né? Então aqui, realmente, não tem nada para fazer aqui. Eu queria só testar para ver o que ele ia criar. Eu vou testar também um comandinho aqui que eu tinha visto que no cursor funciona. Vou escrever assim, dei um boost no design da nossa aplicação, tornando ela mais bonita. E se você escrever isso aqui no cursor, ele geralmente vai dar um boost no design mesmo, tá? Eu quero ver se aqui funciona também, esse mesmo comando. Inclusive o boost é uma ferramenta que vem lá do Yoare, né, que eu fiz o vídeo ontem. Se você quiser ver, eu vou deixar no card em algum lugar. Mas super interessante aí também, se der certo. Vamos ver. Porque aqui ele fez só, tipo, mesmo que não sabe programar, consegue criar isso aqui, galera. Mesmo que você não sabe programar, você vai conseguir criar isso aqui, porque é só isso aqui, ó, que ele criou, tá vendo? Muito simples. Agora que ele foi criar mais coisas, ó, tá vendo? Esses comandinhos que ele tá colocando aqui, ó, tudo CSS, né? Então ele vai conseguir criar.
Ó, agora já deu uma melhorada. Já ficou... Ó, já consigo... Já ficou bem melhor do que estava antes, né? Vamos criar agora, ó. Crie uma página de vendas desse app com opção de criar opção de criar conta. Então eu estou criando algo em speed, como se fosse um speedrun aqui, criando um aplicativo, né? Mas eu quero só testar mesmo os limites da ferramenta. Então ele está criando tudo em HTML, isso pode ser um problema depois, tá? Depois para você converter esses códigos aí para Vite, para Next.js pode ser um problema para você. Melhor que você iniciar falando já que é em Vite, que é em Next.js, que vai ficar melhor, tá? Na verdade, o fluxo ideal, galera, é você trazer esse código aqui do Lovable, do Bolt pra cá, ao invés de começar daqui, tá? Por quê? Porque daí você já vai ter, se você começa por lá, você já vai ter a estrutura da biblioteca já pronta, invite, né? Se você criar com Lovable ou o Bolt vai ser invite, se você criar no V0 vai ser em Next.js. E você vai ter já o protótipo do teu aplicativo pronto, a parte ali do que ele vai, como ele vai ser, como ele vai funcionar, como que ele vai se parecer. E você já pode até criar a parte de banco de dados lá, Supabase, fazer login, criação de conta, tudo isso certinho, antes de você trazer para uma ideia. Porque assim você adianta muito o seu processo de desenvolvimento do front-end, né? Ó, aqui ele já criou então essa página aqui. Ver planos, ele criou uma parte de planos aqui, se eu clicar aqui não vai para lugar nenhum, vai para a parte de criação de conta. Bem-vindo à página de vendas do nosso app. Página de vendas do nosso app ficou foda, né? Transforma sua rotina com o nosso app incrível. Descubra qual a nossa solução pode ajudar a organizar essa tarefa e aumentar sua produtividade, tá? Ficou bem básico, mas daria pra trocar aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Eu tô dando comandos de contexto aqui, prompts de contexto muito simplificados, né? Prompts de intenção somente. Não tô. O certo seria eu pegar o texto que ele escreveu aqui, falar, ó, esse é o seu texto atual, que aí você dá um contexto descritivo, né, do seu pedido. Aí depois que você dá a intenção, o ideal é você juntar os dois, né, a intenção com a descrição, e depois você pedir depois que ele vai entender realmente melhor o que você quer. Se você pede só a intenção, geralmente ele pode dar respostas piores do que geralmente daria. Se você quer uma aula sobre contexto, comenta aqui contexto, que eu vou saber que você quer, posso fazer uma aula só sobre isso, tá? Então melhore a copy. Esse aqui é uma prompt de intenção, né? Porque eu quero que melhore, quero que meu app no futuro próximo esteja da forma como eu estou imaginando. Melhora a copy da nossa página de vendas. Aplicando uma estrutura comum de página de vendas dentro do marketing digital. Então aqui eu não fui nem um pouco específico, eu quero ver o que ele vai fazer com base nesse contexto de intenção aí que eu coloquei para ele. Então, ó, minha estratégia será reestruturar o conteúdo para seguir um fluxo persuasivo, começando com um título impactante, apresentando um problema que o app resolve e como ele é a solução. Eu deveria ter feito isso aqui já nesse pedido aqui, né? Nesse pedido aqui, né? Mas como eu não fui específico, o que ele faz? Qual que foi a minha intenção aqui? Eu criei uma página de vendas. É só isso que ele vai entender. Ah, vou criar uma página de vendas então. Ele criou a página de vendas, ele fez o que eu pedi. Só que, obviamente, não ficou legal, né? Mas isso de não ficar legal, você tem que ser mais descritivo daí, para que você tenha o resultado que você deseja. Então aqui ele tá criando. Eu não tive problema de fila aqui, tive só aquele problema ali que era na verdade minha internet, que tava ruim, né? Mas fora isso, eu não tive problema de fila por enquanto. Então aqui ele terminou de fazer essa página de vendas, vamos analisar para ver como é que ele fez. Finalmente, organize sua vida e conquiste seus objetivos sem estresse. Cansado de listas de tarefas que não funcionam, prazos perdidos, descubra a ferramenta definitiva que transforma o caos em clareza e produtividade. Aí já melhorou bastante, né? Não ficou legal isso aqui, ó. Ele fez um texto bem... Tá mal organizado, né? Na verdade, mal otimizado essa parte aqui, mas tudo bem. Ele aumentou bastante o texto também. Esse aqui deveria estar central, né? Essa parte aqui deveria estar central, ou um do lado do outro.
mas isso é um detalhe mínimo, né? Mas legal, cara. Eu acho que melhorou bastante a criação. Eu acho que essa parte de MCP ficou bem interessante aqui também, em contexto, o Rules também ficou interessante. E por esse vídeo era isso. Eu quero que você me diga o que você acha do Trey, o que você tem feito aí, criado, tá? Eu quero que você me diga se você quer um teste usando o DeepSeek, cara. Eu tô a fim de testar o DeepSeek para código. Eu quero ver se você tem interesse nisso. Então comenta aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo se você ficou até o final. E me diga aí o que você tá achando do Trey e se você quer um vídeo testando com o DeepSeek, tá? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.